7 sinais do ciclo da ansiedade e como quebrar. A mente cria padrões antes mesmo que você perceba. Você acorda, respira fundo, tenta começar o dia com calma, mas sente algo diferente logo nas primeiras horas. Uma aceleração interna que não pediu para sentir. Uma inquietação que não escolheu ter. Como se o seu corpo reagisse a algo invisível. É nesse ponto que o ciclo da ansiedade começa a ganhar forma, silencioso, discreto, mas profundamente presente. E o mais curioso é que ele não começa com um pensamento, começa com uma sensação. Uma tensão leve no peito, um aperto no estômago, uma respiração mais curta. Pequenos sinais que você normaliza, mas que, quando se repetem, se tornam o primeiro passo de um padrão que aprisiona sua mente sem que você se dê conta. Quando você tenta entender o que está acontecendo, a mente acelera ainda mais. Ela cria cenários, interpreta sensações, busca explicações. E quanto mais tenta encontrar uma causa lógica, mais distante você fica da verdadeira raiz. A ansiedade não surge como um único evento, ela é formada por um conjunto de microalertas que se acumulam. É como se seu cérebro estivesse tentando proteger você de algo que não existe mais, mas a sensação continua. Essa discrepância entre o que você sente e o que realmente está acontecendo cria o terreno perfeito para o ciclo se instalar. E quando ele se instala, começa a influenciar tudo. O modo como você pensa, reage, respira e interpreta o próprio dia. O que torna esse ciclo tão poderoso é o fato de que ele se camufla no cotidiano. Ele se esconde em comportamentos que parecem normais. Aquela busca constante por controle. A necessidade de antecipar problemas. A dificuldade de desligar a mente. A sensação de vigilância permanente. E pouco a pouco isso vai drenando sua energia, consumindo sua clareza e roubando sua sensação de segurança. A mente passa a operar em um estado de alerta constante, mesmo quando não há motivo real para isso. E é exatamente aí que mora o perigo. Você tenta corrigir o que sente usando os mesmos padrões que reforçam o ciclo. Só que hoje você vai enxergar esse processo por dentro. Vai entender os sinais que mostram que o ciclo está ativo. Vai perceber como seu cérebro e seu corpo conversam entre si e como essa conversa pode se transformar em um loop automático de preocupação. E o mais importante, vai aprender a quebrar esse ciclo antes que ele conduza você a um nível mais profundo de exaustão emocional. Porque o problema nunca foi você. O problema sempre foi o padrão que ninguém ensinou você a reconhecer. Quando você enxerga o padrão, tudo muda. Quando você entende os sinais, a ansiedade deixa de ser um mistério e se torna um caminho de volta para si. O primeiro sinal. A aceleração mental que você não percebe. A mente não dispara de uma vez. Ela acelera em pequenos saltos, quase imperceptíveis, até que você se vê pensando rápido demais, analisando demais, prevendo demais. Esse é o primeiro sinal do ciclo da ansiedade. A sensação de que os pensamentos começam a ganhar velocidade sem que você tenha dado o comando. É como se o cérebro ligasse um modo de sobrevivência antecipado, tentando mapear todas as possibilidades ao mesmo tempo, mesmo quando nada exige esse tipo de vigilância. Você sente a mudança, mas não consegue explicar. Só percebe que algo se ativou dentro de você. Essa aceleração não tem aparência dramática. Ela aparece como um leve desassossego, uma dificuldade estranha de manter a mente em um único ponto, um impulso de pular de uma preocupação para outra, como se cada pensamento abrisse outro e mais outro. É um movimento automático, quase como um reflexo. E quando você tenta acalmar a mente à força, o efeito é o oposto. Ela acelera ainda mais. Porque no nível profundo, o cérebro entende sua tentativa de acalmar como uma ameaça. Para ele, se você está tentando se controlar, é porque existe um perigo real. E é exatamente esse mal-entendido interno que alimenta o ciclo. O mais curioso é que essa aceleração mental não nasce de pensamentos negativos.
Ela nasce do excesso de previsão. O cérebro ansioso não é um cérebro pessimista. É um cérebro hiperativo, tentando garantir segurança. Só que, ao tentar prever tudo, ele perde a capacidade de estar presente. Quando a mente está sempre 2 passos à frente, ela perde o chão do agora. E sem o agora, você perde a sensação de estabilidade. Cada pequena incerteza se transforma em um microalerta. Cada microalerta vira tensão. E essa tensão mantém o ciclo rodando mesmo quando você está tentando descansar. A aceleração mental também provoca um efeito colateral silencioso. Ela rouba sua clareza. Quanto mais rápido a mente corre, menos profunda ela se torna. Você começa a pular conclusões, interpretar sensações de forma distorcida, criar urgências que não existem. É como se tudo ganhasse proporções maiores do que realmente tem. E isso cria uma pressão interna que vai se acumulando ao longo do dia. É por isso que, mesmo sem acontecer nada grave, você chega ao fim do dia exausto. Não foi o dia que foi pesado, foi o ritmo da mente. Entender esse sinal é fundamental. Não para tentar desacelerar a força, mas para reconhecer quando o modo de sobrevivência está sendo ativado sem necessidade. Porque quando você reconhece esse estado com clareza, o ciclo perde força. Você começa a perceber que não é você quem está acelerado. São os padrões da mente tentando proteger você de algo que não está acontecendo. E quando essa distinção fica nítida, você recupera a primeira chave para quebrar o ciclo: o poder de não acreditar em toda a aceleração que surge dentro de você. O segundo sinal: um corpo que não descansa mesmo quando você quer. O corpo fala antes da mente, e é nele que o ciclo da ansiedade deixa suas primeiras marcas físicas. Mesmo quando nada externo exige esforço, atenção ou vigilância, você percebe que o corpo não relaxa de verdade. Há uma tensão contínua nos ombros, na mandíbula, no peito. Uma postura que parece sempre preparada para reagir. Não é cansaço, não é dor. É uma espécie de prontidão involuntária, como se algo estivesse para acontecer o tempo todo. Esse é o segundo sinal do ciclo da ansiedade. O corpo que opera em alerta, mesmo quando a mente tenta desacelerar. Esse estado físico não é dramático, mas é constante. Você pode estar sentado, deitado ou até tentando dormir. Ainda assim, existe uma rigidez interna que não cede. A respiração fica curta, o peito mais contraído, o diafragma preso. A sensação é de que você não consegue expandir totalmente o ar, como se o corpo estivesse economizando energia para um possível perigo. Só que esse perigo nunca chega. E isso cria um desgaste silencioso que drena sua vitalidade. Você acorda cansado, passa o dia inteiro lutando contra uma fadiga que não faz sentido e termina a noite exausto, como se tivesse corrido uma maratona emocional. O corpo é sábio. Ele aprendeu a sobreviver muito antes de você aprender a pensar. Por isso, quando ele percebe qualquer sinal interno de tensão, ele reage como se precisasse proteger você. Ele ativa microcontrações musculares, acelera o fluxo de energia, altera seu padrão respiratório. E quando isso vira rotina, o corpo passa a viver em estado de hiperatenção. Mesmo quando você tenta relaxar, ele não consegue entender que está tudo bem. Ele não encontra o ponto de repouso. E essa incapacidade de encontrar repouso é o que mantém o ciclo girando. O mais curioso é que muitas pessoas confundem essa tensão com estresse normal. Acham que é apenas resultado de um dia cheio, de responsabilidades, de cansaço. Mas o corpo que não descansa revela algo mais profundo. Revela que a mente está interpretando o mundo como um lugar onde não é seguro baixar a guarda. E quando o corpo acredita nisso, mesmo que sua lógica diga o contrário, você vive em uma dualidade interna. Sua razão pede calma, mas seu corpo age como se estivesse em alerta. Essa contradição desgasta, confunde e amplia as sensações físicas.
Essa falta de descanso corporal afeta sua percepção do tempo. Tudo parece urgente. Tudo parece próximo. Tudo parece grande demais. E quando o corpo está nesse estado, qualquer emoção ganha intensidade. Um desconforto vira inquietação. Uma dúvida vira preocupação. Uma tarefa simples vira montanha. Não porque ela seja difícil, mas porque o corpo não tem reserva emocional suficiente para lidar com ela. E é nesse ponto que você percebe que o problema nunca foi a tarefa. Foi o corpo exausto tentando sobreviver. Reconhecer esse sinal muda o jogo, porque quando você percebe que o corpo está aprisionado em um modo de alerta que não corresponde à realidade, você começa a criar espaço interno, começa a distinguir o que é você e o que é reação fisiológica. E quando essa clareza nasce, você abre a porta para quebrar o ciclo. O corpo só precisa de um comando. É seguro relaxar. Mas esse comando não vem das palavras. Vem da consciência. E é essa consciência que começa a devolver seu corpo ao estado de presença. O terceiro sinal, o e se, que se repete como um eco mental. Existe um momento em que a mente deixa de reagir ao presente e começa a fabricar possibilidades. Não são possibilidades reais, são cenários hipotéticos. O famoso e se. Esse é o terceiro sinal do ciclo da ansiedade. A criação de microfilmes mentais que não têm relação direta com o que está acontecendo, mas que passam a ocupar cada espaço da sua atenção. O cérebro produz essas perguntas como forma de antecipar riscos, tentando evitar qualquer dor futura. Só que ao fazer isso, ele transforma o futuro em uma ameaça constante e o presente em um lugar onde você nunca se sente totalmente seguro. O e se não começa como um pensamento catastrófico. Às vezes é um pensamento pequeno, quase inocente. E se eu não conseguir? E se aquilo der errado? E se acontecer de novo? É sutil, mas persistente. Quando você tenta ignorá-lo, outro surge. Quando tenta responder, ele se multiplica. O cérebro ansioso não quer respostas. Ele quer prever. E prever se torna um vício interno, uma tentativa de controlar o incontrolável. É aqui que o ciclo se fortalece, porque cada previsão aumenta a sensação de incerteza, e cada incerteza alimenta a ansiedade. Esse tipo de pensamento cria uma falsa sensação de urgência. Você não está diante de um problema, mas sua mente reage como se estivesse vivendo vários ao mesmo tempo. E isso tira sua clareza. Você passa a reagir emocionalmente a cenários imaginários. A respiração muda, o corpo contrai, a mente procura soluções para algo que não existe de fato. E é exatamente esse descompasso entre realidade e imaginação que prende você no ciclo. A mente tenta proteger, o corpo tenta acompanhar, mas nada está acontecendo de verdade. É a antecipação que machuca, não o evento. O mais interessante é que esse padrão é muito antigo. Ele nasceu como um mecanismo de sobrevivência, criado para evitar perigos que realmente existiam. O problema é que, no mundo moderno, esses perigos não são físicos. São emocionais, são sociais, são internos, e a mente não sabe diferenciar. Quando o e se aparece, ele ativa o mesmo sistema que há milhares de anos protegeria você de um predador. Hoje ele tenta proteger você de possibilidades que não têm peso real. E por isso, você sente uma urgência que não condiz com a situação. Esse sinal rouba um recurso precioso, a presença. Você deixa de estar onde está e passa a viver em um espaço mental de possibilidades. Não há chão nesse espaço. Não há textura. Não há realidade. Há apenas projeção. E a ansiedade se alimenta exatamente desse vazio. Quanto mais você tenta prever, mais longe fica do agora. Quanto mais longe do agora, mais vulnerável à ansiedade você se torna. É um loop perfeito para manter o ciclo funcionando. Reconhecer o e se como sinal é libertador, porque permite que você pare de tratar essas perguntas como verdades.
Elas não são avisos, não são intuições, não são premonições. São apenas descargas automáticas de um cérebro tentando proteger você além do necessário. Quando você percebe isso, a força dessas perguntas diminui. Você recupera espaço interno, e com o espaço surge a possibilidade de quebrar o ciclo. A pergunta deixa de ser ameaça e volta a ser apenas uma pergunta. É assim que a mente começa a voltar para si. O quarto sinal: a necessidade de resolver problemas que ainda nem existem. Há um ponto em que a ansiedade não se expressa somente como preocupação, mas como ação mental antecipada. Você começa a tentar resolver situações futuras antes mesmo de saber se elas realmente vão acontecer. Esse é o quarto sinal do ciclo da ansiedade. A urgência de se preparar para problemas que ainda não existem, como se seu cérebro estivesse convencido de que qualquer detalhe ignorado pode virar uma ameaça real. Não é organização, não é planejamento, é sobrevivência emocional travestida de responsabilidade. A mente ansiosa não espera. Ela tenta se adiantar a tudo. Ela cria checklists invisíveis, diálogos imaginários, estratégias antecipadas. Você ensaia conversas, pensa em respostas, cria alternativas. O corpo reage como se cada possibilidade fosse um desafio imediato. E quanto mais você tenta se antecipar, mais distante fica da realidade. O problema não está no futuro. Está na necessidade compulsiva de tentar controlá-lo. É aí que o ciclo se intensifica. Você tenta se proteger do que talvez aconteça, e essa tentativa cria um estado emocional que parece confirmar que algo realmente está errado. Esse sinal gera um tipo de cansaço específico. Não é o cansaço de quem fez muito, é o cansaço de quem lutou internamente contra possibilidades. A mente passa o dia resolvendo problemas imaginários, gastando energia emocional com cenários que talvez nunca existam. Isso esgota sua capacidade de agir no presente, bloqueia sua tomada de decisão e faz com que tarefas simples pareçam gigantes. A sobrecarga não vem da vida, vem da antecipação. É uma corrida contra um futuro que você não está vivendo, mas está sentindo como se fosse real. O mais curioso é que esse padrão cria uma ilusão de controle. Você sente que está se prevenindo, se preparando, se organizando, mas na verdade está reforçando a ideia de que o futuro é perigoso demais para ser enfrentado sem uma estratégia perfeita. Essa crença alimenta o ciclo de ansiedade porque transforma cada possibilidade em uma ameaça potencial. Em vez de construir confiança, esse hábito constrói medo. Em vez de tranquilidade, constrói alerta. E o alerta constante transforma pequenas situações em desafios enormes. Quando você tenta resolver problemas inexistentes, sua mente perde a capacidade de distinguir o que é importante do que é apenas imaginação. Tudo ganha o mesmo peso. Tudo se torna urgente. Tudo parece exigir seu esforço. E isso rouba sua clareza. Você passa a viver em um estado mental onde nada é suficiente, onde nada parece seguro, onde você sente que precisa estar sempre 2 passos à frente. Mas viver assim é exaustivo. O corpo não sustenta essa sobrecarga por muito tempo. Quando você reconhece esse sinal, algo começa a mudar. Você percebe que não está se preparando para a vida, está tentando evitar a vida. Está tentando evitar a sensação de insegurança que existe em qualquer desconhecido. Quando aceita que não precisa resolver tudo antes de acontecer, recupera a presença. E a presença é o único lugar onde você tem força real. É aqui que o ciclo começa a perder força. Você transforma possibilidades em possibilidades, não em ameaças. E quando o futuro deixa de ser inimigo, o presente volta a ser um lugar onde você pode respirar. O quinto sinal: o eco emocional que retorna ao corpo. Há momentos em que a ansiedade não nasce de um pensamento, nem de uma situação externa. Ela nasce de um retorno interno. Você sente algo no corpo, a mente tenta explicar.
A explicação aumenta a sensação reforça o pensamento. É uma conversa circular entre emoção e interpretação. Esse é o quinto sinal do ciclo da ansiedade. O eco emocional. Uma reação que volta para você amplificada, como se cada sensação gerasse uma resposta que multiplica o que você já estava sentindo. Esse eco costuma começar com algo pequeno. Uma pontada no peito, uma respiração mais curta, um aperto no estômago. O corpo envia um sinal neutro, mas em vez de apenas sentir, você interpreta. O que é isso? Por que isso aconteceu agora? Será que tem algo errado? Essa interpretação acende a parte emocional do cérebro. Ele entende sua pergunta como um alerta, e ao reagir ao alerta, intensifica a sensação física. O corpo sente mais. A mente interpreta de novo. E assim, o círculo começa. Só que esse círculo não nasce da realidade. Ele nasce da tentativa de explicar o que você está sentindo. O eco emocional é poderoso porque transforma sensações comuns em ameaças. Você sente um desconforto normal do corpo, mas a mente, em alerta, interpreta como sinal de algo maior. Essa interpretação gera medo. O medo altera sua fisiologia. A fisiologia reforça a sensação. E, antes que perceba, você está reagindo a uma reação. Não existe um evento concreto, mas existe uma resposta interna que cresce a cada repetição. Essa dinâmica cria um tipo específico de ansiedade, aquela que parece surgir do nada, mas que, na verdade, foi construída dentro de você sem que percebesse o início. Esse sinal também distorce sua capacidade de confiar em suas próprias percepções. Cada sensação vira dúvida. Cada dúvida vira vigilância. Você passa a monitorar o próprio corpo como se estivesse procurando pistas de perigo. Isso cria um estado de hiperatenção física. O corpo respira diferente porque você está observando. Ele aperta porque você está tenso. Ele reage porque você está esperando uma reação. E essa espera intensifica o eco. É como aproximar um microfone de uma caixa de som. Qualquer sinal se amplifica. O mais curioso é que esse eco não é irracional. Ele é aprendido. Seu sistema nervoso guarda memórias emocionais e reage a elas antes que você interprete. Um cheiro, um som, uma lembrança leve, uma memória corporal podem acionar o ciclo. E você só percebe quando já está preso. Mas quando entende essa dinâmica, algo profundo muda, porque percebe que o que está sentindo não é você ficando pior. É apenas seu sistema nervoso repetindo um padrão que foi reforçado ao longo do tempo. E padrões podem ser reescritos. Reconhecer o eco emocional é abrir espaço entre sentir e interpretar. Quando você entende que nem toda sensação precisa de explicação, você retira o combustível do ciclo. A sensação vem, mas não encontra uma narrativa que a faça crescer. A mente percebe, mas não transforma em ameaça. O corpo sente, mas não entra em alerta. É desse espaço que o ciclo começa a quebrar. Porque o eco perde força quando você interrompe a necessidade de reagir ao que sente. E quando o eco perde força, a sua paz volta a ser possível. O sexto sinal, a espiral da auto-interrogação que não leva a lugar nenhum. Existe um momento em que a ansiedade deixa de ser apenas sensação e começa a se transformar em um interrogatório interno. Você não faz perguntas para entender, faz perguntas para tentar se salvar. E quanto mais pergunta, menos encontra respostas. Esse é o sexto sinal do ciclo da ansiedade, a espiral da auto-interrogação. Um movimento mental em que você tenta descobrir por que está se sentindo assim, procura uma causa lógica, tenta montar o quebra-cabeça da própria emoção, mas cada resposta que surge gera uma nova pergunta. Nada satisfaz, nada encerra, nada acalma. Essa espiral começa com uma dúvida simples. Por que estou tão inquieto hoje? Mas em vez de encontrar clareza, você encontra mais dúvidas. Será que estou piorando? Será que tem algo errado comigo? Por que isso está voltando agora? Cada pergunta cria uma tensão interna. Essa tensão alimenta novas perguntas.
E quando você percebe, sua mente está tentando analisar a própria mente, como se pudesse desmontar seus sentimentos com lógica. Só que a ansiedade não se resolve com lógica. E é justamente essa tentativa de resolver emocionalmente aquilo que não é lógico que mantém a espiral funcionando. A autointerrogação tem um efeito devastador porque transforma qualquer sensação em um enigma. Você não aceita apenas sentir. Você quer explicar, controlar, entender cada detalhe. E essa necessidade de entender tudo se torna um novo gatilho. A mente fica presa em pensamentos circulares. Você busca uma resposta final que nunca aparece. E a ausência dessa resposta reforça a sensação de que algo está errado. Mas o que está errado não é você. É o método. É a premissa de que você precisa ter todas as respostas para se sentir seguro. Quando a mente entra nessa espiral, ela cria uma espécie de lupa emocional. Tudo parece maior. Tudo parece mais intenso. Uma sensação leve vira preocupação. Uma preocupação vira suspeita. Uma suspeita vira catástrofe. Não porque a sensação tenha mudado, mas porque a interpretação ganhou velocidade. Esse mecanismo rouba sua confiança interna. Você deixa de confiar na própria percepção e passa a analisar cada passo, cada movimento, cada sensação, como se sua mente estivesse buscando sinais de um problema oculto. Isso torna você refém de si mesmo. A espiral da autointerrogação também cria um paradoxo cruel. Quanto mais você tenta se entender, menos se compreende. Porque a mente, em estado de ansiedade, não está preparada para oferecer clareza. Ela está preparada para oferecer proteção. E proteção, para ela, significa encontrar problemas antes que eles aconteçam. É por isso que você nunca chega ao fim das perguntas. É por isso que a sensação de dúvida nunca se dissolve. A mente ansiosa não busca a verdade. Ela busca segurança. E segurança absoluta não existe. Reconhecer esse sinal é libertador. Porque quando entende que a espiral não leva a respostas, mas apenas reforça o ciclo, você para de alimentar o movimento. A clareza nasce quando você interrompe a necessidade de se explicar. Quando permite que as sensações existam sem se transformar no investigador delas. Esse espaço interno muda tudo. A mente deixa de lutar contra a própria emoção e volta a encontrar presença. A espiral perde força quando você cessa a busca por respostas inalcançáveis. E quando essa busca cessa, você recupera a sua própria voz. O sétimo sinal. A calma que chega, mas não permanece. Existe um tipo de alívio que não tranquiliza. Um descanso que dura pouco. Uma calma que parece verdadeira, mas desaparece rápido demais. Esse é o sétimo sinal do ciclo da ansiedade. A sensação de que, mesmo quando a mente desacelera e o corpo afrouxa, você não consegue permanecer nesse estado. É como se a tranquilidade não tivesse raízes em você. Ela aparece, mas escapa. Surge, mas não se sustenta. E isso não acontece porque você não sabe relaxar. Acontece porque o ciclo ainda está ativo nos bastidores, esperando qualquer brecha para reiniciar. Essa calma instável tem uma característica marcante. Quando ela chega, você sente um alívio profundo. Por alguns minutos, parece que tudo voltou ao normal. A respiração expande, o corpo solta, a mente descansa. Mas, em vez de confiar nesse estado, você o observa com desconfiança. Será que agora vai? Será que vai durar? Será que estou mesmo melhor? Essa dúvida, tão pequena e tão humana, reacende o alerta. E o alerta reacende o ciclo. O corpo, que finalmente havia encontrado repouso, recebe o sinal de que ainda é cedo para relaxar. E antes que perceba, a tensão retorna. O mais doloroso desse sinal é que ele cria a impressão de que você está preso em uma montanha-russa emocional. Você sobe para a calma e desce para a ansiedade sem entender o porquê. Essa instabilidade emocional desgasta sua confiança interna. Você sente que não pode confiar no próprio alívio. Cada momento de paz se torna carregado de expectativa. Cada expectativa se transforma em vigilância.
e a vigilância impede a calma de se fixar. O que poderia ser descanso vira terreno instável. Essa oscilação também afeta seu senso de identidade. Você começa a acreditar que é alguém incapaz de manter a paz, que sua mente não sabe ficar tranquila, que seu corpo não sabe relaxar. Mas essa percepção é injusta. Não é você que não consegue permanecer na calma. É o ciclo que não permite. Existe uma diferença profunda entre falta de capacidade e falta de espaço. Quando o sistema nervoso está condicionado ao alerta, a calma não desaparece porque você a perde. Ela desaparece porque o corpo ainda não acredita que é seguro mantê-la. Esse sinal também revela um mecanismo importante da ansiedade. O cérebro, quando acostumado ao estado de alerta, estranha o estado de paz. Ele interpreta a tranquilidade como vulnerabilidade, como se baixar a guarda fosse perigoso. Por isso, quando você finalmente relaxa, o próprio cérebro tenta testar se pode confiar nesse estado. Ele busca sinais de que está tudo bem. E essa busca já é uma forma de alerta. É um paradoxo interno que só se desfaz quando você aprende a permanecer na calma, sem analisá-la. Reconhecer esse sinal é entender que a paz não é frágil. Ela é apenas nova. Seu corpo precisa reaprender a sustentá-la. A calma não some porque você falha. Ela some porque ainda existe um hábito emocional mais antigo funcionando dentro de você. Um hábito de vigilância, de precaução, de sobrevivência. Quando você percebe isso, a relação com a ansiedade muda. Você para de cobrar permanência da calma e começa a permitir que ela ganhe espaço aos poucos. A paz não precisa ser perfeita para ser real. Ela só precisa ser reconhecida sem medo. É assim que o ciclo começa a perder a última e mais silenciosa de suas forças. Como quebrar o ciclo? Você não quebra a ansiedade, você quebra o padrão. A ansiedade não se dissolve com força. Não obedece ordens. Não desaparece porque você decidiu que já chega. Ela se enfraquece quando o ciclo que a alimenta perde coerência. Por isso, o caminho não é lutar contra a ansiedade, e sim interromper o padrão automático que mantém o cérebro preso no alerta. O ciclo é como uma engrenagem. Ele precisa de aceleração mental, corpo tenso, antecipação, interpretações distorcidas e vigilância constante para continuar funcionando. Se você remove um desses elementos, a engrenagem perde força. Se remove 2, começa a travar. Se remove 3, ela para. Para quebrar o ciclo, você precisa agir em um ponto onde tem poder real. O momento presente. A ansiedade vive de futuro imaginado e de revisões internas. Ela não sabe o que fazer quando você retorna ao agora. E esse retorno não acontece com frases prontas ou tentativas de pensar positivo. Ele acontece através da percepção. Quando você nota o que está acontecendo dentro de você, sem tentar corrigir, a mente perde a base do alerta. O corpo entende que não existe ameaça. E o sistema nervoso começa a reorganizar-se. Esse é o primeiro passo: perceber sem reagir. O segundo passo é restaurar o corpo. A ansiedade é sustentada por tensão muscular e respiração curta. Quando você rompe esse padrão fisiológico, a mente perde combustível. É por isso que técnicas de respiração funcionam. Não como mágica, mas como interrupção. Uma respiração mais profunda devolve oxigênio ao cérebro racional. Ela desfaz o ciclo de microalertas automáticos. É como enviar um sinal silencioso para seu corpo dizendo: agora é seguro. Não é a respiração que cura a ansiedade. É o corpo acreditando que pode relaxar o suficiente para abandonar o estado de sobrevivência. O terceiro passo é redirecionar o foco. A ansiedade exige que sua mente se conecte com possibilidades. Quando você redireciona sua atenção para algo concreto, um som, uma textura, um movimento simples, quebra a ligação com o futuro imaginado. Você sai da antecipação e volta ao presente. Esse redirecionamento não é fuga, é reconexão.
É lembrar seu cérebro de que a realidade está acontecendo agora, não no que você imaginou. Cada vez que faz isso, o ciclo perde força. A mente aprende pouco a pouco que não precisa prever tudo para você estar seguro. O quarto passo é a criação de micro-rituais de calma, não rituais complexos, microgestos. A mão que toca o peito, o ar entrando mais lento, o ombro sendo solto intencionalmente. Pequenas pausas conscientes ao longo do dia. Esses micro-rituais recondicionam o sistema nervoso, mostrando que a calma pode ser acessada em qualquer momento. Eles criam um novo padrão emocional, um padrão de retorno à presença. A ansiedade se alimenta de aceleração. A calma se constrói em pequenas interrupções. E quando essas interrupções se tornam rotina, o cérebro começa a escolher caminhos mais leves por conta própria. O quinto passo é filosófico, mas profundamente prático. Desaprender a identificação total com a mente. O ciclo da ansiedade é forte porque você acredita que tudo o que pensa é verdade e tudo o que sente é ameaça. Quando enxerga que sua mente cria histórias automáticas para explicar sensações, você deixa de ser refém delas. Ao reconhecer que pensamentos são eventos mentais e não avisos, você recupera a autoridade interna. Não é sobre ignorar o que sente, é sobre colocar cada sensação no seu lugar sem transformá-la em sentença. Quebrar o ciclo da ansiedade não é uma batalha, é uma reorganização interna. É entender de onde vêm os sinais e agir antes que eles se combinem. É lembrar ao corpo que existe segurança. É ensinar à mente que ela não precisa prever o futuro para proteger você. E quando essa compreensão se torna parte da sua consciência, o ciclo perde sua força. Você não elimina a ansiedade da vida, mas aprende a viver em um estado onde ela não domina, não define e não comanda seus passos. Esse é o ponto onde você deixa de sobreviver ao ciclo e começa, de fato, a quebrá-lo. Um caminho de volta para você. Você não chegou até aqui por acaso. Se esse conteúdo fez sentido, é porque, em algum nível, você reconheceu que não está lutando contra uma emoção isolada, mas contra um padrão que se repete dentro de você há muito tempo. O ciclo da ansiedade não é um inimigo externo. Ele é um mecanismo interno que aprendeu a funcionar sem pausa, sem interrupção, sem questionamento. E é exatamente por isso que ele parece tão grande, tão constante, tão difícil de parar. Mas, quando você entende os sinais, quando percebe a lógica por trás das reações, o ciclo deixa de ser um monstro invisível e se torna algo compreensível. E aquilo que você compreende perde poder sobre você. Ao longo deste vídeo, você viu como cada sinal se entrelaça ao outro. Como a mente acelera sem permissão. Como o corpo reage antes de você perceber. Como pensamentos se multiplicam em possibilidades. Como o futuro ganha intensidade. Como sensações simples se ampliam. Como perguntas internas se tornam um labirinto. Como até a calma passa a ser observada com cautela. Esse encadeamento não mostra fraqueza. Mostra apenas que seu sistema nervoso está tentando proteger você. E quando você vê isso com clareza, percebe que nunca esteve quebrado, apenas sobrecarregado. Quebrar o ciclo da ansiedade não é um ato momentâneo, é um processo, um retorno, uma reeducação interna. E cada pequeno movimento que você faz no sentido de se observar sem reagir, de respirar com consciência, de interromper o automatismo, de tocar o próprio corpo com presença, de trazer a mente de volta ao agora, tudo isso constrói pouco a pouco um novo caminho dentro de você. Um caminho de volta à calma, não como algo que aparece e desaparece, mas como algo que se torna parte da sua vida de forma natural. A verdade é que você não precisa vencer a ansiedade para viver em paz. O que você precisa é lembrar que existe um lugar dentro de você que nunca foi tocado por esse ciclo. Um lugar de clareza, estabilidade e força silenciosa.
Quando você aprende a acessar esse espaço, a ansiedade deixa de comandar seus dias. Ela pode até aparecer, mas não dita mais seus passos. Você ganha autonomia, ganha visão, ganha liberdade interna. E a liberdade interna sempre começa no instante em que você para de lutar contra o que sente e começa a entender o que está acontecendo por dentro. A partir de agora, cada vez que perceber um dos sinais, você não vai entrar no ciclo automaticamente. Vai reconhecer, vai respirar, vai abrir espaço, vai agir com consciência. E nesse espaço, sua mente encontra o caminho de volta para você. Esse é o ponto onde o ciclo se desfaz. Não com força, não com resistência, mas com clareza. E é essa clareza que abre a porta para o próximo passo da sua jornada. Se o que você ouviu até aqui despertou algo dentro de você, então continue caminhando comigo. Há um movimento interno acontecendo, mesmo que de forma silenciosa. Você já percebeu que não está mais no piloto automático. Agora existe consciência, existe presença, existe um espaço novo surgindo entre o que você sente e o que você faz. E esse espaço é precioso, porque é nele que seu verdadeiro poder começa a crescer. O que você viveu hoje não termina aqui. Isso é apenas o início de uma construção mais profunda, um processo de reorganizar sua mente, acalmar seu corpo e fortalecer a parte de você que nunca perde o controle, mesmo quando tudo parece fora do eixo. Cada passo que você dá nessa direção muda o modo como você pensa, decide, reage e se relaciona consigo mesmo. Não importa como você chegou até este vídeo. O que importa é o que você faz a partir daqui. Se você quer continuar abrindo clareza, entendendo seus próprios padrões e criando um estado mental mais leve e mais consciente, então o próximo conteúdo é o que você precisa assistir. Ele vai ampliar o que você já começou a despertar agora. Vai aprofundar sua capacidade de se ouvir. Vai fortalecer sua habilidade de se reconectar ao seu eixo, ao seu centro, a parte de você que sabe exatamente o caminho de volta para casa, sua casa interna. Siga adiante, continue esse processo. Clique e permita que sua mente caminhe mais um pouco para dentro de si. A transformação não acontece de uma vez. Ela acontece de passo em passo, escolha em escolha, consciência em consciência. E a próxima escolha está na sua frente.